Meu querido, você sabia que a fé enxerga longe, costuma abençoar, honrar aquele que a exerce? Observe a leitura de Hebreus, capítulo 11, verso 20 ao 22, depois lerei o 39. Diz assim: pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Podemos dizer, queridos, que o texto que lemos resume uma história que vai do capítulo 12 até aos 50 do livro de Gênesis. Isaque, Jacó e José, que juntos com Abraão, os 4 patriarcas, ocupam grande parte do primeiro livro da Bíblia. Não só os judeus de qualquer época apreciam, amam a história desses patriarcas, como nós também. Curiosamente, esses 3 personagens, Isaque, Jacó e José, são marcados como homens que demonstraram fé diante da morte. Perto de morrer, Isaque falou das promessas que se cumpririam além do seu tempo. Jacó abençoou seus filhos, fazendo-lhes promessas que se cumpririam só no futuro. E José falou da saída do êxodo dos hebreus para a terra prometida e deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Queriam que fossem enterrados em sua pátria. Incrível também é que Abraão, Isaque, Jacó e José morreram sem nunca receber a promessa completa que Deus havia dado a ele e os seus descendentes. Hebreus 11, 39 diz: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Em outras palavras, todos morreram antes da promessa ser cumprida. Todos morreram antes que o Messias prometido viesse, antes do reino prometido, antes de todas as promessas que foram dadas originalmente na aliança feita com Abraão. Quase todos nós somos imediatistas. Queremos que as promessas de Deus, as coisas boas se cumpram logo, de preferência hoje mesmo. Com estes homens, podemos aprender lições sobre a fé diante da morte, pois chegaram ao fim de suas vidas sem nunca terem recebido o que Deus prometeu
por completo. Isaac, Jacó e José morreram na fé, morreram com confiança de que a promessa seria cumprida, mesmo que ainda não a tenham recebido. E vale ressaltar que estes 3 homens do Antigo Testamento são como nós, pois eram crentes. Entretanto, podemos dizer que fomos privilegiados uma vez que nós tivemos a completa revelação de Deus, ou seja, nascemos bem depois da vinda do Messias, Jesus Cristo à Terra. E outra coisa, embora o Espírito Santo estivesse com Isaac, Jacó e José, não estava neles, pois esta é uma distinção que veio a partir do dia de Pentecostes. A partir deste dia que se cumpre a palavra de Paulo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados com bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. Nossos pais do passado não tiveram esta bênção completa, ter a Bíblia completa nas mãos, Jesus Cristo, o Espírito Santo, realmente algo extraordinário que nós podemos viver dia a dia. Eles tiveram muita fé, exerceram muita fé para crer sem ter esta revelação completa que temos hoje. É por isso que nossos pais da Bíblia demonstraram uma fé testemunhada por Deus suficiente para permitir que enfrentassem a morte de forma triunfante. O Salmo 37, versículo 37, diz que o homem íntegro e que atenta no que é reto tem por fim a paz. Portanto, o homem de paz terá posteridade, declarou o salmista. Observe todos os homens e mulheres de Deus que foram retos e maduros, chegam ao fim de sua vida. A paz é a marca visível nele. A vida desses patriarcas, por vezes atribuladas, mas havia sempre um brilho da fé, da paz visível em suas vidas, ao ponto de poder abençoar os seus filhos e netos, a sua descendência, antes de morrerem. Observem um homem sem Deus, às vezes bem capitalizado, endinheirado, mas já se aproximando da morte, além do terrível medo de enfrentar este dia, não tem autoridade para abençoar a sua descendência, não tem a bênção e paz para eles próprios, como ter para abençoar o filho. Isaac viveu mais tempo que Abraão, Jacó e José. Viveu 180 anos, de acordo com Gênesis 35, 28. Porém, a sua vida é registrada apenas nos capítulos 25 a 27 de Gênesis, bem menos do que os demais patriarcas. Ele não era espetacular. Alguém sugeriu que Isaac era um filho comum de um pai extraordinário, Abraão, que se tornou pai comum de um filho extraordinário, Jacó. Ele viveu uma vida
relativamente tranquila. Isaque era bem idoso, em torno de 137 anos, quando desejou que Esaú preparasse um guisado saboroso para que ele comesse e depois abençoasse o seu filho, achando que iria morrer naqueles dias. Entretanto, amigos, viveu mais 43 anos, pois morreu com 180. Mas mesmo assim, não viram todas as promessas se cumprindo na vida dos seus filhos e seus descendentes. Esses dois filhos tinham personalidades, atitude bem diferentes um do outro. Esaú era um homem típico, como um homem sem visão do futuro. É por isso que ele é chamado de homem profano. Também é verdade que Jacó não precisava fazer o que ele fez. Deus não depende da ação do homem para cumprir a sua verdade, pois ela prevalece sobre qualquer coisa. Jacó fomentou todos os tipos de problemas na família: decepções, mentiras, animosidade e ódio. Tudo era absolutamente desnecessário. É verdade que Esaú não pensou em Deus, ele era apaixonado pelas coisas terrenas, era um homem impulsivo, incapaz de estimar o verdadeiro valor de qualquer coisa que imediatamente não atraía os seus sentidos carnais. Ele preferiu o animal ao espiritual e, portanto, foi profano. Então, a profecia de que Jacó receberia o direito de primogenitura era verdade. Deus teria feito isso acontecer. Jacó não precisava fazê-lo daquela maneira, enganar o velho pai, que já não enxergava apesar de ouvir bem. Colocar um pedaço de couro fresco de uma ovelha no pescoço e nas mãos e vestir a roupa do irmão mais novo foi um engodo tremendo. Se Deus tinha promessa para ele, ele não precisava fazer essas coisas. As promessas de Deus iriam se cumprir. E a bênção invertida de Isaque foi para Jacó, tendo se cumprido algumas delas. O homem ficou riquíssimo, tirando a riqueza da terra, mas para o outro filho rebelde, Esaú, sobrou muitas bênçãos materiais, como o próprio Esaú falou para Jacó quando esses se encontraram. Jacó, já bem idoso, com 147 anos, morreu com fé, nunca viu a promessa que tanto esperava se cumprindo na vida de seus descendentes. Gênesis 47, 28. A promessa veio a Abraão, nem ele, nem Isaque, nem Jacó e nem José a viram cumprida, mas morreram crendo no que Deus havia dito. Maravilha. Gênesis 50, dos versos 24 ao 26, vemos a fala de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José, da idade de 110 anos, e embalsamaram
e o puseram num caixão no Egito. Observaram, José também creu na promessa, morreu no Egito sem vê-la, mas cria que seria uma realidade futura, porque Deus havia dito. Você entende agora o que o escritor aos Hebreus nos disse? São pessoas de fé. Todas as suas vidas foram construídas em torno da promessa que foi dada a Abraão e transmitida a esses 3 outros patriarcas. E tudo em suas vidas concentrou-se na confiança de Deus, cumprida plenamente o que disse. Eles nunca viram a promessa, mas morreram crendo nela. Esta foi a evidência de sua fé. Eles creram em Deus até a morte por aquilo que não podia ver. Se você está pensando que esse tipo de fé é algo incomum e heróico, esta é a fé que você possui também, pois o céu que te aguarda você também nunca viu. E isso é o que significa viver pela fé. O ímpio precisa ver para crer, e é por isso que permanece no pecado e não será salvo. Como acreditar naquilo que não pode ver e tocar? Isso é só para os crentes mesmos. Concluímos dizendo que o autor de Hebreus nos revela que nossos pais do passado tiveram um olhar sempre no horizonte quando exercitaram sua fé. Isaac, através da sua fé, foi conduzido a abençoar os seus filhos com relação às coisas que só o tempo poderia comprovar a sua veracidade. Queridos, a fé não é míope, ela enxerga longe demais. Depois vem Jacó, também muito idoso, com 147 anos, acamado e muito doente, com poucos dias de vida, mas levantou-se do seu leito, apoiou-se na ponta do seu bordão, que era uma espécie de bengala longa, né? E proferiu uma bênção profética para seus filhos e netos. Depois vem José, com 110 anos, também idoso, próximo de sua morte, fez menção do êxodo, da saída dos judeus do Egito, quando deu instruções sobre os seus ossos. O que José viu pela fé foi cumprida à risca. Em Êxodo 13:19 lemos: e Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Também Josué 24:32 diz: também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo de Jacó, comprara aos filhos de Emom, pai de Siquém, com 100 peças de prata, e que se tornara herança dos filhos de José. Saiba, querido, que a fé enxerga longe e costuma honrar, abençoar aquele que a exerce. Assim, querido, você que tem orado por um parente seu que ainda não se converteu, não desista. O abençoe exercendo a sua fé. Não desista deles.
Faça como esses nossos pais, Isaque, Jacó e José, abençoa a sua família e creia na obra que Deus fará por amor a você. Profetiza com fé. Evidentemente que comigo e com você, que ora pelos seus entes queridos, possivelmente vai acontecer conosco mesmo que aconteceu com seus patriarcas. Não veremos sendo cumprido na vida de nossos filhos e netos todas as nossas orações, as promessas que Deus já confirmou em nossos corações que fará na vida deles, pois poderemos morrer antes disso acontecer, mas certamente Deus não é homem para que minta, o que ele prometeu ele fará, vai cumprir-se lá na frente na vida dos seus descendentes. Nós devemos abençoá-los em nome do Senhor Jesus Cristo e que se cumpra em suas vidas todas as promessas, seja daqui 5 anos, 10 ou mais. Em Hebreus 11:39 diz: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. É um grande conforto saber que existe um Deus que tudo vê e julga corretamente todas as coisas. Se nos colocamos à disposição de Deus diariamente, também podemos ser uma bênção para o próximo, como nossos pais o foram. Eles tinham uma bênção preparada para os seus filhos, como nossos pais poderiam falar aos seus filhos sobre o futuro se eles não estivessem em profunda comunhão com Deus, amigos. Seremos bênçãos para os outros na mesma medida e profundidade na qual cultivamos o nosso relacionamento com Deus e cremos em sua palavra. Creia nisso. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor querido, tenha misericórdia de nossa família, alcance-a com teu amor leal, salva por tua graça e misericórdia. Queremos os nossos entes queridos na aliança com Cristo Jesus. Ajude-os, portanto, a entrarem no relacionamento duradouro de fé com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro com a graça de Deus. Nada me pertence nesta vida. Eu não tenho nada que não venha de Deus. Eu não me exalto, pois eu sei quem sou, um pobre pecador, de quem Deus teve compaixão. Estou plenamente convencido que minha riqueza não está aqui. Pouco me importa o que ganhar, nada me importa o que perder. Sei que o meu tesouro está no céu, tudo que eu tenho é de Deus. A minha família é de Deus, o meu ministério é de Deus, a minha igreja é de Deus,
Os meus projetos são de Deus, a minha casa é de Deus, os meus filhos são de Deus, a minha vida é de Deus, porque foi Ele quem me deu. Foi Deus, tudo foi Ele quem me deu. De Deus, tudo que eu tenho é de Deus. Foi Deus, tudo foi Ele quem me deu. De Deus, tudo que eu tenho é de Deus. Estou plenamente convencido que minha riqueza não está aqui. Pouco me importa o que ganhar, nada me importa o que perder. Sei que o meu tesouro está no céu, tudo que eu tenho é de Deus. A minha família é de Deus, o meu ministério é de Deus, a minha igreja é de Deus, os meus projetos são de Deus, a minha casa é de Deus, os meus filhos são de Deus, a minha vida é de Deus, porque foi Ele quem me deu. A minha família é de Deus, tudo que eu tenho é de Deus, todos os meus sonhos são de Deus, os meus projetos são de Deus, a minha casa é de Deus, os meus filhos são de Deus, a minha vida é de Deus, porque foi Ele quem me deu. Foi Deus, tudo foi Ele quem me deu. De Deus, tudo foi Ele quem me deu. Foi Deus, a minha vida é de Deus. De Deus, a minha vida é de Deus. De Deus, a minha vida é de Deus. É de Deus, a minha vida é de Deus.